I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Em 1990, Christopher impressiona todos os professores da escola ao completar um teste que Einstein levou 3 dias em apenas algumas horas. Sua irmã mais velha, Michelle, comenta que ele poderia entrar na faculdade mais cedo, mas ele não tem certeza sequer. Ao saírem, um soldado percebe que Christopher tem um robô de desenho animado na camiseta e o repreende, lembrando-o de que a guerra está chegando. O robô na camiseta é Cosmo, o protagonista de um desenho popular. Porém, como o sentimento anti-robô cresce pelo país, o programa é cancelado. Os robôs foram desenvolvidos pela primeira vez por Walt Disney para seus parques em 1955 e mais tarde começaram a ser produzidos em massa, tornando-se a principal força de trabalho do mundo. Durante anos, eles trabalharam sem problemas, mas eventualmente se cansaram e se rebelaram. Os robôs exigiram direitos próprios e organizaram protestos ao redor do mundo, liderados por Mr. Peanut. Os debates não avançaram e logo começou uma guerra entre humanos e robôs. Qualquer pessoa que mantivesse um robô em casa era considerada traidora. A guerra não estava indo bem para os humanos e o Sargento John apareceu na televisão para explicar o motivo. Robôs não comem, não dormem e não piscam. Durante 2 anos, a humanidade continuou lutando apenas para perder repetidamente. Um dia, o fundador da Sentry Technologies, Ethan, inventou o Neurocaster, um dispositivo que conecta a mente humana a corpos de drones. Agora, os humanos podiam lutar contra o exército de robôs em pé de igualdade. E em apenas 2 semanas, a guerra terminou. Os humanos venceram e o coronel Bradbury foi nomeado o grande herói. Peanut se encontrou com Clinton e Ethan para assinar o Tratado de Rendição, enquanto mais de 6.000 robôs foram aprisionados na zona de exclusão no deserto. Algum tempo depois, Ethan lançou uma versão menor do Neurocaster para uso doméstico. Esse modelo permitia que as pessoas dividissem suas mentes para trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Em 1994, Michelle estava em casa tentando remover o monitor do tornozelo, mas teve que esconder suas ferramentas quando Ted entrou usando um Neurocaster. Ele a repreendeu pelo comportamento e lembrou que mesmo que ela tivesse fugido de todos os lares adotivos anteriores, ele não permitiria isso agora. Michelle respondeu apontando para a pilha de coisas que ele acumulava, lembrando que pegar itens da zona de exclusão era ilegal. Depois foi para a aula e a professora estava presente através de um traje Neurocaster. Todos os alunos foram obrigados a colocar seus capacetes e quando Michelle se recusou, foi enviada para a diretoria. A diretora notou no perfil de Michelle que ela havia perdido toda a família e presumiu que fosse por causa da guerra. Michelle precisou esclarecer que, na verdade, foi um acidente de carro. A diretora então explicou que a neuroterapia poderia ajudá-la a esquecer por algumas horas. Isso fez Michelle relembrar uma memória de quando brincava na praia com o irmão. Naquele dia, ele teve um ataque de pânico e ela o confortou. No entanto, Michelle ainda se recusou a colocar o capacete e foi para casa. Naquela noite, sonhou com o acidente de carro que matou sua família. Ela havia acordado no hospital e um médico a observava, mas ela não conseguia lembrar do rosto dele. No presente, Michelle acordou assustada com um barulho lá fora. Olhando pela janela, viu uma sombra se movendo em seu quintal. Então pegou uma lanterna e saiu para verificar. De repente, viu um olho refletido em uma garrafa antes da mesa cair, assustando-a e fazendo-a correr de volta para dentro. Ela tentou avisar Ted sobre o invasor, mas ele estava imerso no mundo do Neurocaster. Quando o intruso invadiu a casa, Michelle correu para se esconder debaixo da cama. No entanto, o intruso era um robô e facilmente levantou a cama, olhando para ela com o rosto de Cosmo. Michelle correu para o canto do quarto e tentou se comunicar com Cosmo, que fez alguns gestos indicando que estava procurando por ela. Esse robô não conseguia falar e abriu a própria cabeça para que Michelle consertasse seu circuito de voz. Infelizmente, ele só tinha algumas frases pré-gravadas. Então Cosmo pega uma foto dos irmãos e fica apontando entre ele e Christopher, dando a entender que são a mesma pessoa. Michelle não acredita e puxa a foto à força dos braços dele, fazendo-o cair contra as paredes. O barulho acorda Ted, que entra no quarto e encontra Cosmo. Ele culpa Michelle por isso e grita com ela, desencadeando uma briga que termina com Ted a empurrando contra o robô. Cosmo faz o mesmo gesto que Christopher costumava fazer
convencendo Michelle de sua história antes de empurrar Ted contra a parede. Furioso, Ted pega um taco de golfe e tenta acertar Cosmo e rapidamente quebra o taco e empurra Ted novamente. Dessa vez ele acaba sangrando e corre para chamar a emergência antes que Michelle o eletrocute Time Taser até ele desmaiar. Depois Michelle e Cosmo pegam o carro de Ted e o robô facilmente remove o monitor do tornozelo dela. Michelle não sabe dirigir, mas improvisa quando Ted vai atrás deles usando o Neurocaster. O carro o derruba e a dupla consegue fugir. Na manhã seguinte, o carro para no meio da estrada por causa de um pneu furado. Michelle verifica o porta-malas para pegar o step, mas ele também está estragado. Ela começa a encher Cosmo de perguntas. Então ele explica que Christopher está vivo em algum lugar e o controlando de longe. Quando Michelle pergunta como encontrar seu irmão, Cosmo aponta para o logotipo da Sentry em uma placa. Usando uma lata de refrigerante e mais gestos, Cosmo menciona um doutor de óculos e Michelle se lembra de acordar após o acidente. Agora ela se recorda do rosto do Dr. Amherst e de como ele disse que Christopher morreu no hospital. Michelle pega um mapa e Cosmo aponta para um local no meio da zona de exclusão. Eles precisam de um plano para entrar em um lugar tão perigoso e Michelle se lembra de todas as coisas ilegais que Ted comprava. No porta-malas do carro há uma caixa com o endereço da caixa postal do remetente no Novo México. Então eles decidem procurar essa pessoa que pode saber como entrar na zona. A dupla se esconde em um trem por metade da viagem e continua o restante a pé. No fim da tarde, Michelle para em uma loja para comprar comida e ao sair vê um caminhão se aproximando. Ela puxa Cosmo para um beco para se esconder. O motorista é John, que abre a caixa postal que a dupla procurava e tira um monte de dinheiro de lá. Logo depois, um homem aparece em seu Neurocaster para comprar uma arma de John. De repente, o cliente vira a arma contra John e ameaça atirar, mas é atingido por um choque elétrico que desativa seu Neurocaster. O responsável por isso é Herman, o robô parceiro de John, que o ajuda a carregar a máquina caída enquanto discutem sobre como desmontá-la. Enquanto eles estão distraídos, Michelle e Cosmo se escondem na parte de trás do caminhão. Enquanto isso, Bradbury encontra o carro abandonado de Ted. No dia seguinte, o caminhão chega a uma mina antiga perto da zona de exclusão. John e Herman transportam suas últimas aquisições para sem perceber que Michelle e Cosmo estão escondidos em uma caixa. Enquanto John e Herman discutem sobre cabos que estão faltando, Michelle tenta aproveitar a distração para se mover sem ser vista, mas Cosmo acidentalmente ativa um peixe de brinquedo que canta, revelando sua localização. Quando John e Herman o cercam, Michelle explica que só quer um guia para entrar na zona de exclusão, mas John acha que ela é maluca. Nesse momento, o elevador sobe e John conclui que alguém o seguiu, então todos se escondem. Quando o elevador volta a descer, revela Bradbury. Ele anuncia que aquele lugar agora está sob a jurisdição da Força-Tarefa de Desativação de Robôs e manda John e Michelle saírem com as mãos para cima. John tenta fingir que Michelle é sua irmã, mas Bradbury a reconhece e diz que ela está presa. Herman tenta acertar Bradbury com seu raio elétrico, mas Bradbury percebe e usa John como escudo. Então ele abre fogo, destruindo boa parte do local, enquanto todos correm para se esconder novamente. Quando ele encurrala os robôs, Michelle aparece e acerta o braço dele com um extintor de incêndio, mas Bradbury rapidamente toma o objeto dela e o destrói. Enquanto a sala se enche de fumaça, Michelle bate palmas para apagar as luzes. De repente, os peixes decorativos começam a tocar de novo e distraem Bradbury, dando a chance para John atirar nele pelas costas. Porém, as balas não fazem nada contra o corpo do Neurocaster e Bradbury destrói a arma antes de agarrar John pelo pescoço. Querendo salvá-lo, Michelle e Cosmo se rendem. Depois de jogar John longe, Bradbury começa a caminhar em direção à dupla, explicando que Cosmo está marcado para desativação. Nesse momento, Herman faz uma enorme garra de guindaste cair sobre Bradbury e capturá-lo. Então todo o grupo pula em um carrinho de mina para fugir, mas John demora demais para achar a chave certa, e Bradbury consegue tempo para escapar. Ele atira no carrinho para derrubá-lo e tenta acertar Cosmo também, mas Herman o desarma mais uma vez. E agora, os dois robôs começam a lutar contra ele. Michelle encontra um trator e prende Bradbury contra a parede com ele, fazendo algumas pedras caírem e o soterrar também. A mina começa a desmoronar lentamente, então o grupo precisa sair correndo para se salvar. Ver sua casa sendo destruída faz John gritar de frustração e ele culpa Michelle por arruinar tudo. No entanto, ele é interrompido por barulhos estranhos nas proximidades, então todos correm para se esconder em uma caverna e observam robôs sucateiros rondando o local em busca de peças para se consertarem. Quando John vê uma oportunidade, ele sai e destrói um dos robôs para conseguir entrar em sua garagem. Lá, ele mantém uma van e um trator
traje enorme que Herman usa para se tornar maior. Depois de muita discussão, Michelle convence John a ajudá-la. Minutos depois, Michelle, John e Cosmo estão dentro da van que está sendo carregada por Herman com o traje. Eles entram na zona de exclusão e Michelle vê todos os robôs destruídos no chão. Durante a viagem, John conta a história de como conheceu Herman. Durante a guerra, a equipe de John perdeu uma batalha e foi cercada pelos inimigos. Os soldados deveriam ser executados pelos robôs, mas Herman viu John chorando e o salvou em vez disso. Alguns dias depois, os drones da Sentry os encontraram e não quiseram ouvir John quando ele tentou explicar que Herman era do bem. Então, os dois precisaram fugir para não serem mortos. Enquanto isso, Ethan usa seu Neurocaster para reviver uma memória com sua mãe falecida. Mas o dispositivo começa a apresentar falhas e ele precisa desligá-lo. Furioso, ele grita com seus cientistas e exige saber o que está acontecendo com os sistemas da empresa. Os homens então revelam que Christopher escapou. Se não o encontrarem até sexta-feira, toda a empresa entrará em colapso. Desesperado, Ethan mais tarde se encontra com Bradbury no mundo virtual. Ele sabe que Cosmo está na lista de alvos de Bradbury e propõe um acordo. Em vez de entregar Cosmo às autoridades, Ethan quer que ele seja levado para sua empresa. Na mina, o Neurocaster de Bradbury é reativado. No deserto, o grupo discute a ideia de entrar em um shopping abandonado para procurar comida. Um robô os vê e joga uma geladeira contra eles, quebrando o para-brisa da van. Herman tenta fugir, mas o inimigo continua atacando e o faz cair. A van capota e o grupo é cercado imediatamente por robôs que os capturam e os levam para dentro do shopping. Há toda uma sociedade de robôs ali, desde modelos de entretenimento até eletrodomésticos comuns. Do lado de fora há até um robô gigante que observa pela janela. Mr. Peanut aparece e pede desculpas por capturá-los, explicando que os robôs acharam que eles eram saqueadores perigosos. Quando Michelle conta sua situação, Peanut revela que o Dr. Amherst visitou aquele lugar uma vez e que ele tem um doutorado em interação humano-máquina. Peanut acabou expulsando o doutor rapidamente, então não sabe onde ele está agora. Michelle quer sair para continuar sua busca, mas John a lembra do quão perigoso é a noite e consegue convencê-la a esperar até de manhã. Em particular, Michelle se lembra do último Natal com Christopher e de como o viu tão pouco depois que ele foi para a faculdade. A memória a faz chorar e Cosmo a conforta antes de colocar o desenho animado que os irmãos costumavam assistir juntos. Logo, vários outros robôs se juntam à sessão, o que chama a atenção de Peanut. Mais tarde, depois que todos adormecem, eles são subitamente acordados por um robô carteiro perguntando por Christopher. Cosmo levanta a mão e o robô entrega um cartão postal que Amherst deixou para ele. No cartão há um endereço e uma nota dizendo que Amherst estará esperando por ele. O problema é que esse endereço fica no território dos saqueadores, então eles não podem entrar sem um plano. Peanut ouve tudo e apresenta a eles um robô de treinamento que fica com defeito enquanto tenta explicar como lutar contra os saqueadores. John acha que ele pode ser um problema, mas o robô o impressiona ao disparar bolas de beisebol em alta velocidade. Pela manhã, Bradbury chega à zona de exclusão e observa o shopping de longe, percebendo que o grupo está saindo no carro de Peanut. Eles passam o dia todo dirigindo e, ao anoitecer, finalmente chegam a um parque de diversões abandonado onde o endereço deveria estar. Michelle vê luzes acesas em uma das atrações e conclui que alguém deve estar por perto. De repente, uma enorme cabeça de palhaço se ativa e robôs assustadores começam a aparecer ao redor dos heróis. O grupo imediatamente começa a correr enquanto atira em qualquer inimigo que se aproxima demais. Peanut tenta se comunicar com eles, mas os robôs assustadores só sabem voar. O grupo chega ao prédio com as luzes acesas apenas para descobrir que as portas são falsas. Os robôs estão cada vez mais perto e eles não sabem o que fazer. De repente, mais luzes se acendem ao redor do parque e uma música começa a tocar nos alto-falantes, enquanto estátuas soltam chamas. Os robôs recuam, assustados, antes que uma porta secreta se abra sobre o grupo, fazendo-os deslizar por um túnel escondido. Em uma sala subterrânea, eles finalmente encontram Amherst, que fica animado ao ver o cartão postal na mão de Cosmo. Michelle imediatamente o empurra e exige informações sobre Christopher. Então Amherst revela que o garoto está nos laboratórios da Sentry, em Seattle. Depois do acidente, Christopher passou por alguns exames de rotina e a máquina de ressonância magnética alertou o hospital de que ele era especial. Ele era exatamente o que precisavam para vencer a guerra. Então o doutor deixou a Sentry levá-lo e mentiu para Michelle sobre sua morte. Amherst agora ativa um computador que exibe um vídeo de um experimento. Christopher estava em coma e achavam que era permanente, então conectaram seu cérebro à rede Neurocaster para fazê-lo funcionar.
funcionar. Amherst não se orgulha disso, mas acredita que foi necessário para salvar o mundo e argumenta que Christopher teria morrido na cama se não o tivessem levado. 13 meses após o início do experimento, Christopher acordou e Amherst quis desconectá-lo, mas Ethan se recusou e ameaçou matá-lo se tentasse. O doutor decidiu fugir, mas antes de partir, estabeleceu uma conexão pequena entre Christopher e a rede externa. Ele também deu a ele a localização do shopping para que pudesse encontrar uma nova família entre os robôs. Michelle aponta que Christopher já tinha uma família e John acerta um soco em Amherst por ela. Nesse momento, Bradbury aparece do lado de fora e atira na entrada para acessar o túnel. Ele desliza para dentro e encontra a sala vazia. As luzes se apagam de repente e Peanut ataca Bradbury por trás, jogando-o contra uma grade elétrica, e ele deixa sua arma cair, mas consegue empurrar Peanut para longe e se recuperar. Começa uma luta e Peanut revela uma espada escondida dentro de sua bengala. Mas Bradbury ainda é mais forte e o domina com facilidade. O resto do grupo está tentando sair sorrateiramente, mas congela no lugar quando escuta um barulho. Um monte de soldados Neurocasters aparece no ar e aterrissa ao redor dos heróis, exigindo que se rendam. O robô de treinamento começa a lançar bolas com tanta força que consegue quebrar alguns capacetes. Ethan vê tudo pelas câmeras e ordena que os soldados capturem Cosmo, matando todos os outros se for necessário. Cosmo joga uma bola para distrair um soldado, e Michelle aparece atrás dele, atirando tinta, até que sua hélice falhe e ele bata no teto. Quando um segundo soldado tenta capturá-la, Amherst atira nele e diz à dupla que conhece uma saída. John e os outros robôs continuam lutando contra o restante da tropa, derrotando-os com armas improvisadas. Na sala subterrânea, Bradbury arranca o chapéu de Peanut e diz que ele quebrou o tratado. Então, o que acontece com sua família é culpa dele. Ao mesmo tempo, vários soldados chegam ao shopping. Então, Bradbury sai e começa a atirar nas atrações aleatoriamente. Amherst manda seus amigos fugirem antes de sair para tentar convencer Bradbury, desafiando-o a atirar. Bradbury hesita em matar outro humano. Então, Ethan assume o controle de um Neurocaster e atira em Amherst. O doutor cai sobre os destroços e morre quando uma barra de metal o atravessa, deixando Bradbury reconsiderando sua moral. Michelle e Cosmo tentam fugir, mas são cercados por soldados. Um deles segura Michelle, enquanto o outro agarra Cosmo e começa a voar para longe. Bradbury atira no Neurocaster que segurava Michelle e diz para ela ir para casa antes de voar também. Na manhã seguinte, o grupo retorna ao shopping e o encontra em ruínas, com a maioria dos robôs destruídos. Enquanto isso, Cosmo é levado aos laboratórios da Sentry para se reunir com o corpo de Christopher. Quando Ethan o conecta ao sistema, Bradbury percebe que foi enganado e que Cosmo não é apenas um robô, então fica furioso por ter sido enviado para caçar um garoto. Ethan lembra que essa criança o ajudou a vencer a guerra e afirma que sacrifícios são necessários para a evolução de uma espécie. De volta ao shopping, John diz a Michelle que ela não deve desistir e que ele a ajudará se ela decidir continuar lutando. Michelle então verifica o computador de Amherst e confirma que ele contém os códigos para sair da zona de exclusão e a localização do laboratório de Seattle. O computador também explica que se desconectarem Christopher, todo o sistema Neurocaster e a própria empresa irão colapsar. Nesse momento, Peanut retorna e lembra Michelle de que assinou um tratado para garantir a paz, mas ela o faz mudar de ideia ao apontar que o ataque ao shopping significa que o tratado não vale mais. Usando vários caminhões abandonados, John, Michelle e todos os robôs sobreviventes deixam o deserto e seguem para Seattle. Herman até encontra um novo traje gigante e começa a arremessar coisas nos laboratórios da Sentry, rachando suas janelas. Ethan imediatamente envia todos os seus soldados para fora. Então Herman e John começam a correr para atraí-los, criando uma brecha para Michelle e o computador de Amherst entrarem no prédio. John atira nos soldados que chegam enquanto Herman os esmaga com suas enormes mãos. No entanto, um dos Neurocasters se autodestrói e derruba o traje de Herman. Quando um soldado ataca John, Herman revela que tem um segundo traje dentro do primeiro e salva seu amigo para que possam continuar fugindo. Quando a força-tarefa se afasta o suficiente, o restante dos robôs também entra na luta, o que Bradbury vê pelas câmeras. Furioso, Ethan corre para seu escritório para colocar um capacete secreto que lhe permite controlar um Neurocaster especial e se junta à batalha, derrubando a maioria dos robôs com facilidade. No laboratório principal, o computador de Amherst finge ser um robô violento e maluco para assustar os cientistas e fazê-los fugir. Michelle confirma que seu irmão ainda está vivo, mas para falar com
com ele, ela precisará de um Neurocaster. Ao mesmo tempo, Bradbury sai e diz a Peanut onde encontrar Ethan, comentando que finalmente encontrou alguém menos humano que um robô. Então ele desconecta seu Neurocaster, abandonando a guerra de vez. Quando Michelle coloca o capacete, ela se vê na memória do último Natal com seu irmão. Ela diz a Christopher que quer salvá-lo, mas ele explica que seu corpo está fraco e desconectá-lo vai matá-lo. Mesmo assim, ele não quer viver para sempre desse jeito, então pede que a irmã faça isso de qualquer maneira. E enquanto isso, Ethan destrói o traje final de Herman. O pequeno também fica ferido e John corre para ajudá-lo, mas já é tarde demais. Nesse momento, Ethan é encontrado por Peanut, que diz que quer renegociar o tratado. No laboratório, Michelle se recusa a desconectar o irmão porque não quer perdê-lo de novo. Christopher insiste que não sente nada há anos e que não pode ser salvo, mas lembra que os amigos dela ainda precisam de ajuda. Depois de muitas lágrimas, Michelle se despede de Christopher e volta para o mundo real para finalmente desligá-lo. Todos os Neurocasters caem instantaneamente e os robôs comemoram a vitória. John ainda está triste por Herman, mas de repente, a cabeça dele se abre e revela um robozinho dentro. O caos toma conta do mundo quando todos os computadores param de funcionar. As notícias começam a cobrir os experimentos da Sentry com uma criança humana. E Ethan é preso enquanto as pessoas começam a exigir o fim da zona de exclusão. No deserto, John e os robôs ajudam Michelle a gravar um vídeo em que ela pede às pessoas que deixem os capacetes de lado e aproveitem o mundo de novo. Enquanto isso, Cosmo é jogado no lixo, mas de repente sua cabeça se move. Terminando assim, The Electric State, filme de ficção científica e aventura de 2025. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?